Olá pessoal, aqui é o Flávio de novo. Bem, para quem ainda não me conhece, meu nome é Flávio Codês Coelho, eu sou professor de Epidemiologia Matemática da Escola de Matemática Aplicada da FGV. Se você está chegando nesse vídeo agora e não viu ainda o vídeo que antecede a esse, para agora, volta no primeiro vídeo do canal, assiste e depois volta para esse, senão você vai ficar um pouco perdido, ok? Bem pessoal, o tema desse vídeo é entender melhor o R0 que a gente introduziu na aula passada e introduzir o conceito de limiar epidêmico, tá ok? Então vamos lá, vamos recapitular algumas das coisas que a gente viu na aula passada. Aqui nós temos as equações, né, do SR que nós mostramos, modelo SR que nós mostramos na aula passada. Tá? Então não há nenhuma novidade aqui. A única novidade que talvez alguns mais atentos possam perceber é que eu coloquei um tzinho aqui nas variáveis de estado do modelo, S de t, I de t e R de t. Tá? Para mostrar que isso aqui é um modelo dinâmico. Normalmente para as equações ficarem mais limpas, a gente omite esse tzinho, mas aqui para a nossa explicação acho que vai ser interessante. Por quê? Vamos voltar ao R0, lembra da nossa expressão para o R0 que nós derivamos na aula passada? E naquela ocasião nós mostramos que no instante zero, no instante inicial da epidemia, a gente pode considerar o S aproximadamente igual a N. Portanto, a gente podia cortar isso aqui e o nosso R0 então ficava como beta sobre gama. Muito bem. Né? Agora, o que é o R0? A gente pode explicar o R0 de diversas maneiras. Ontem eu expliquei para vocês o R0 como a razão entre a taxa de formação de novos casos e a taxa de recuperação de novos casos. Mas existe uma outra interpretação do R0, que não é em nada incompatível com essa que eu dei para vocês, mas que é muito interessante para a gente entender a velocidade de espalhamento da epidemia. O R0 pode ser visto como o número de casos secundários causados por um único caso primário, certo? Então, se você imaginar num cenário bem inicial, onde só existe uma pessoa numa população inteiramente suscetível, uma pessoa infectada, quantas pessoas essa pessoa vai infectar? Esse é o R0. Então, se essa pessoa infectar duas, o R0 é 2. Se a pessoa infectar 4, o R0 é 4. E aí vocês podem ter uma noção do quanto o R0 é importante para a velocidade de crescimento da população infectada. Por isso que eu coloquei aqui esse gráfico de pessoas, e aí eu não coloquei pessoas infectadas, porque aqui eu estou representando duas curvas, em preto a curva dos suscetíveis, que só desce, e a curva dos infectados, que tem essa característica no modelo SR. Então a gente vê que no início do processo de espalhamento, o crescimento do número de infectados ele é aproximadamente exponencial. E ele vai ser tão mais rápido quanto maior for o R0. Então se eu tiver um R0 maior do que o que gerou essa curva, eu teria um crescimento mais com essa cara aqui. E se eu tivesse um R0 menor, a curva teria esse jeitão aqui. Por isso que entender o R0 é essencial quando a gente tenta entender o que as pessoas querem dizer com achatar a curva. Achatar a curva significa simplesmente reduzir o R0, porque se eu reduzo o R0, essa curva de infectados ao longo do tempo vai fazer algo como isso aqui, né? Que é uma curva mais chata, vocês vão descobrir, que a curva inicial que eu desenhei, certo? Então esse é o papel do R0 na determinação da velocidade de espalhamento de uma epidemia. Mas aí agora os mais atentos entre vocês vão estar se perguntando, mas por que, na ausência de controles, porque esse modelo SR não faz menção qualquer a nenhum controle, por que essa curva de infectados sobe e depois ela desce naturalmente? Bem, para a gente entender isso, a gente tem que entender um outro conceito, que é o conceito do limiar epidêmico. Então vamos lá. Nós falamos do R0, eu queria introduzir para vocês aqui um outro conceito, que é o do R
T, onde eu vou tirar esse zero e vou colocar um Tzinho, vocês já vão entender. Mas antes vamos dar uma simplificada nessa expressão aqui. Nesse nosso modelo de SR, a gente tem a seguinte definição aqui, que S mais I mais R em todos os momentos do tempo vai ser igual a N, que é a população total do local que você está modelando, certo? Se a gente dividir por N dos dois lados dessa equação, né, nós vamos ter que S sobre N mais I sobre N mais R sobre N é igual a N sobre N, isso aqui é igual a 1, né? E então esses caras aqui passam a ser a fração de suscetíveis na população, a fração de infectados na população, a fração de recuperados na população, cada um desses números aqui passando então a ser variar entre 0 e 1, certo? Se S sobre N for 0, porque não existe nenhum suscetível na população. Se S sobre N for 1, significa que todo mundo é infectado. Então a gente está mudando de escala um pouquinho, que em vez de a gente falar em números absolutos de infectados, a gente fala frações, entre 0 e 1, onde 1 é a população total e 0 é ninguém. Então vamos lá. O RT, que a gente também chama de R efetivo, ele, obviamente, se ele é um R, ele tem a mesma fórmula que a gente está acostumado a falar. Então agora, vamos usar na fórmula, em vez desse I absoluto, em números absolutos, vamos usar esse I aqui. Mas vamos, por simplicidade, só chamar de I. Então o RT vai ser beta I, e aí agora eu vou colocar aqui T, e não mais o zero, como a gente tinha aqui, né? E eu vou colocar aqui ST, né? E naturalmente embaixo a gente passa a ter a mesma coisa com o Tzinho, e imediatamente a gente já simplifica isso aqui e a gente tem beta sobre gama, quem é? R0. R0 vezes ST. Esse é o nosso RT. O que é o RT? O RT é o número reprodutivo da doença, ao longo do tempo, enquanto que o R0 era o momento inicial, ou seja, o impulso da epidemia, o RT é esse número reprodutivo, ou seja, quantos casos, em média, cada pessoa da população vai infectar, à medida que ele varia no tempo. E acontece que, interessantemente para nós, né, RT varia no tempo, porque ele depende de uma função do tempo. Maravilha, então isso a gente já disse. Definimos isso. Agora vamos lembrar de uma outra coisa aqui muito importante, tá? Que o R0, que a gente já vem falando desde o vídeo passado, ele tem que a gente vai chamar de ponto de bifurcação, sem se preocupar muito o que significa isso matematicamente, que é o R0 igual a 1. O R0 igual a 1, né, que não necessariamente o R0 é sempre igual a 1, tá, pessoal? Mas na situação de R0 igual a 1, é um divisor de águas para o destino das epidemias. Se R0 for menor do que 1, não é possível haver epidemia. Não há epidemia. Se R0 for maior do que 1, há epidemias. Por que isso, pessoal? Bom, por uma simples razão. Lembra que eu falei para vocês que o R0 é a taxa de formação de novos casos dividido pela taxa de formação de casos, ou taxa de recuperação de casos, ou seja, quando a gente retira casos da população? Se eu estou formando mais casos do que eu estou retirando, obviamente a epidemia está crescendo. Se, em média, eu produzo menos casos do que eles vão se recuperando, a epidemia vai para zero. Concordam comigo? O número de infectados vai para zero. Por isso a gente tem esse efeito aqui. Tá? Então, só para vocês lembrarem. Então, voltando à nossa expressão do RT, olha só o que a gente quer. A gente gostaria
de entender as condições que permitem ao meu RT ser menor do que 1, correto? Porque a partir do momento que eu tenho um número reprodutivo da doença menor do que 1, ela vai inexoravelmente seguir em direção ao zero, o número de infectados. Então, eu quero que RT seja, vamos colocar dessa forma, 1 seja maior do que RT, que é igual a R0 ST, certo? Logo, para isso ser verdade, né, o meu ST ele tem que ser menor do que 1 sobre R0. Caso vocês não tenham conseguido ver essa fórmula aqui, eu vou repetir aqui do lado. Tá? Então, se eu quero que o meu RT, né, seja menor do que 1, então eu tenho que ter 1 sobre R0 maior do que ST. Essa coisa aqui, o momento em que ST torna-se menor do que 1 sobre R0 é o chamado limiar epidêmico, tá? O limiar epidêmico é o que faz essa curva descer, justamente, que vocês estavam provavelmente se perguntando. Vejam que o S ele simplesmente cai, ele sempre cai ao longo da dinâmica da epidemia. Em algum momento ele vai passar esse número mágico aqui, e quando ele ultrapassa esse número mágico, o número de casos começa a cair. Então é isso que eu queria falar para vocês sobre o limiar epidêmico. O limiar epidêmico é extremamente importante porque ele diz respeito a duas outras coisas. Quando a gente vacina uma população para uma determinada doença, o que a gente está querendo fazer? A gente está querendo remover indivíduos suscetíveis e colocá-los automaticamente na categoria dos recuperados. A vacina faz isso. E uma outra coisa que está muito na mídia hoje em dia é a chamada imunidade de rebanho, que também é um objetivo das vacinas. A imunidade de rebanho, pessoal, significa deixar que muita gente se infecte, já que a gente não tem uma vacina, não é mesmo? Para que o número de S caia abaixo de 1 sobre R0 para garantir o freio natural a essa epidemia. Agora, fazer isso às custas de casos, me desculpem, é um crime contra a humanidade. Nós não podemos aceitar que políticos proponham isso. Uma coisa é isso acontecer naturalmente, outra coisa é isso acontecer de forma planejada, quando os governos negligenciam medidas de distanciamento social. Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Essa aula de hoje, então, foi sobre o R0 e seus efeitos. Introduzimos o R efetivo e falamos sobre limiar epidêmico, imunidade de rebanho, né? E como as vacinas funcionam. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Caso tenham dúvidas, deixem as dúvidas nos comentários e, por favor, espalhem essa série de vídeos para todos os que vocês conhecem, para que todo mundo possa ter um discurso mais informado sobre a modelagem e a sua relevância para o confronto dessa epidemia. Muito obrigado.